Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência ao vídeo 125, quando nós ainda nos encontramos tratando da questão 690, que você pode pensar que não tem nada a ver com a questão 690, mas é o esmiuçamento dela, e que não acabou. Então, vejamos bem, como nós havíamos dito. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também. O que Deus faz? É lógico, nós não temos noção. Não vamos querer dar uma de buena dicha aqui, porque não é isso não. Porque a doutrina espírita é uma ciência, a gente tem que estudar, raciocinar. Não é cartomante aqui não, que não joga búzio não. E também não fuma um cachimbinho não. Entendeu? O que eu tenho que falar, eu falo mesmo, eu não deixo para amanhã não, eu falo é agora. Porque isso é uma brincadeira que as pessoas fazem. As pessoas estão brincando, né? Essas pessoas são todas ventrílogos. Você não sabe o que é ventrílogos? Procure na internet o que é ventrílogos. E você vai entender o que é ventrílogo. Aí você vai entender que aquele que manipula os bonecos são as trevas. E esses bonecos é a humanidade que fica aí fumando cachimbo. Pronto, disse. Ai, boca, meu Deus do céu. Não acha ruim não. Deixa eu também aqui. É porque eu falo às vezes, ela não fala isso, meu filho. Eu falo isso. Oxe. Então, meu pai trabalha e eu também trabalho. É lógico que nós não podemos deixar de dizer que Deus sustenta tudo. O trabalho de Deus é sustentar tudo. Passado, futuro, infinito, que para tudo ele é presente. Ele mantém tudo com sua energia. Existe bilhões de outros níveis de fluidos que aqui nós consideramos cósmico universal. Não existe só um fluido cósmico universal em todos os universos, em todas as dimensões, por todas as eternidades, não. Ah, mas o livro dos Espíritos... Gente, vamos deixar de ser... Sabe? Vamos sair da baia. Vamos sair da baia, gente. Se você não sabe o que é baia, procure no Google. Vamos sair da baia. Os bons espíritos tiveram que dizer o que eles disseram porque o nível não suportava. Hoje já não suporta. Eu falando que eu tô falando aqui, eu já sou considerado um charlatão, um mistificador. Agora imagina na época de Joana d'Arc, eu ia para o fogo. Imagina eu na época de João Russo, que foi Hipólito de Ondenizar, Rio Vaiu depois. Ia pro fogo. Porque falar o que eu tô falando aqui é ser hereges. É uma blasfêmia. Isso aqui, no conceito do catolicismo, é uma blasfêmia. Esse caboclo vai pro inferno. Eu quero ir mesmo para esse inferno. Só que eu já falei, eu não quero pro meio do inferno. Eu quero pras beiradas. Você entendeu? Porque vai todo mundo pro meio. Não. Mas na beirada é que tá o gostoso. Começa quando você for almoçar. Observa que a pessoa começa a comer pelas beiradas. E deixa o meio pro fim. Porque o gostoso está na beirada. Então eu quero chegar lá nas beiradas do inferno.
Ei, mas eu quero fazer uma farra. Você entendeu? Eu quero fazer uma farra tão danada. Então, Deus, neste momento, Deus sustenta tudo. Deus reabastece tudo. Então, como eu estava dizendo com relação ao fluido cósmico universal, o fluido cósmico universal é apenas um conceito. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Para falar isso tem que ter cara, né? Cara de pau mesmo. Não, gente, tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, porque eu não vou deixar de passar o que eu estudo, o que eu conheço de lá para cá, não. Acha ruim quem quiser. Eu não me sinto ofendido. O fluido cósmico universal é apenas um conceito mediante a evolução que nós conhecemos, que nós temos. Você acha que lá em Marte eles conhecem fluido cósmico universal? O princípio é o mesmo, mas o conceito é outro. Em Júpiter, Saturno, em Aldebaran, que é a galáxia mais próxima, você acha que nesta galáxia que os cientistas descobriram 3 bilhões de anos-luz de comprimento, você acha que lá, os seres que lá vivem, eles conhecem fluido cósmico universal? Ô, gente, esses nomes foram dados pelos bons espíritos aqui de acordo com a nossa evolução, gente. Então vamos usar de outra forma. Quando eu digo assim, existe números inimagináveis de fluido cósmico universais. Não existe. Ô, gente, mas Luiz, eu não entendo. Você fala que não existe, depois você fala que existe. Não existe, o que é? Não, presta atenção. O fluido cósmico universal é um só. Por toda a eternidade. Eu vou dizer uma bobeira aqui. Enquanto existir Deus, vai existir o fluido cósmico universal. Só que, com o nome fluido cósmico universal, apenas aqui no nível que nós nos encontramos. E que quanto mais nós evoluímos, o conceito de fluido cósmico, desse termo fluido cósmico universal, ele se modifica. De acordo com a nossa evolução, nós o compreendemos de uma outra forma. De forma que existe um só. Mas esse um só, ele possui um número inimaginável de conceitos. É aí que eu estou querendo dizer. Por exemplo, existem espíritos hoje que eles chegaram a um nível tão evoluído, que eles perderam sua forma espiritual. Nem é perispiritual, porque perispiritual é uma coisa, espiritual é outra. Eles perderam a sua forma espiritual. Só que eles perderam sua forma espiritual para nós que somos cegos, ignorantes, que não compreendemos o nível em que eles se encontram. Porque eles continuam numa outra forma, só que não na forma como a que nós conhecemos, e sim, eles deixaram de possuir uma determinada forma como nós a imaginamos e adentraram a um nível
de expansão cósmica. Expansão cósmica. Olha só para você ver. De acordo com a evolução dele, o seu eu, expande. Fluidicamente, ele expande. Limitadamente, tá? Porque ele é limitado, ele não é o todo, ele tem um nível evolutivo que ele expande de acordo com aquele nível. Então vamos pensar da seguinte forma: um nível que conseguiu expandir 500 km por 500 km quadrados, né? 500 km quadrados. Ele expandiu. Nós não conseguimos vê-lo porque ele desapareceu aos nossos olhos, mas ali eles se encontram molecularmente, celularmente, energeticamente. Suas energias se encontram entranhadas na energia cósmica. Você entendeu? Só que ele é detentor de um núcleo que é composto do seu eu. E esse núcleo e esse seu eu, onde se encontra? Em toda a tua expansão. Jesus, Maria, José, com a família toda. O seu núcleo, o teu eu, que expandiu, encontra-se em toda a tua expansão. Agora veja bem. Aquela expansão é uma radiação que, através da radiação, forma-se uma irradiação. E ele, ao irradiar, é como, simples, porque não tem termos aqui na Terra, é como uma bomba atômica, irradia, onde aquela expansão dele se encontra. Então, como eu já fiz aqui uma simples comparação esses dias, eu vou fazer novamente. Você pega uma bexiga, coloca 5 litros d'água dentro dela e solta numa altura, assim, num cômodo bem grande. Pum, ela cai no chão e explode. Né? Explodiu. Aí, para tudo quanto é lado onde for água, aquilo ali chama expansão. Radiação. Irradiação do teu núcleo central, o eu, que encontra em toda a tua expansão. Fácil esse assunto, não é? Não sei se você está conseguindo entender. Mas é facinho isso aqui. Agora, o mais interessante é que esse ser que expandiu, porque primeiro expande. Você entende? Primeiro ele expande. Ele evolui ao ponto de expandir. Depois que ele expande, ele continua sua evolução. E de acordo com a sua evolução, quanto mais ele evolui, mais ele expande. O que quer dizer isso? Aquela expansão vai crescendo.
Se era 10 metros, quanto mais ele evolui, vai para 12, 15, 20, 30, 40, 50 mil metros de expansão. Ele vai expandindo por todos os universos. Ilimitado a esse ser, desde que ele continue sua evolução. Mas é limitado pelo fato dele necessitar evoluir, porque se ele não evolui, ele não expande. Tá vendo como é que é fácil? É ilimitado. Olha, eu repito, é ilimitado desde que ele evolua. Porque se ele não evolui, é limitado. Agora você entende que neste nível ele passa a fazer parte do presente. Ele já desconhece passado, futuro e passa a fazer parte do presente, só que mesmo, presta atenção nisso agora, só que mesmo evoluindo, só que mesmo limitado e evoluindo dentro do ilimitado, ele é limitado, porque ilimitado é só Deus. Olha que simplicidade, gente. Não sei, as pessoas me falam assim, Luiz, mas é tão difícil, mas é tão fácil. E se eu fosse explicar... Tem tanta coisa que eu estou aqui me contendo aqui para não falar, eu estou segurando tanta coisa que eu seguro, depois eu passo mal. Eu confesso a você que eu passo mal depois. Porque retém no teu coração um sentimento. Como depois você fica com consciência pesada. Agora eu posso dizer uma outra coisa pra você, gente? Olha outra coisa mais gostosa. Sabe essa galáxia que os cientistas descobriram, os astrônomos? 3 bilhões de anos-luz. Sabe ela? Ó, de uma ponta, de outra, você gasta 3 bilhões de anos-luz para ir de uma ponta a outra. Tem espíritos. Eu vou usar espírito, porque esse nem espírito não é mais. Mas tudo bem, eu vou usar. Tem espírito que ele expandiu e encontra-se em expansão tamanha que ele coordena 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 bilhões de galáxias desse tamanho e maior que estas. E eles ainda são limitados, porque eles ainda continuam em processo de evolução. Interessante, né? Eles sustentam estas galáxias todas. Eles são emissários, são ministros de Deus. Eles estão a trabalhos do Criador. Deus os sustentam para que eles continuem sustentando todas estas 50 bilhões de galáxias, mesmo eles tendo condições, mas eles vivem subjugados ao Pai.
Ninguém consegue viver não subjugado ao Pai. Então, agora veja bem, se ele expandiu, não, se houve a expansão, se houve a radiação, a irradiação, se ele expandiu num raio de 50 bilhões de anos-luz de galáxias desse nível, ele continua expandindo. Quanto mais ele trabalha, mais ele expande. Agora, a tua energia, o teu eu central, você entendeu? Faz parte de toda aquela expansão, de todo aquele expandimento, né? Daquela expansão, daquela radiação e daquela irradiação. Agora, para você ver como que são as coisas, gente. Não basta só expandir. Não basta só expansão. Não basta só expandir. É necessário que em todo milímetro onde encontra sua expansão em evolução de expansão, o teu eu se encontre 100% consciente em todas as circunferências, tanto nas bordas, tanto no núcleo, quanto nas bordas. E isso é só um espírito. Agora eu posso te dizer um outro segredo. Você não vai acreditar. Esse espírito, gente. Você já foi à praia, né? Você já foi à praia? Já, né? Eu que sou um mandioca já fui à praia. Esse espírito, gente. Ó, eu vou pensar numa coisinha aqui pra você. Aqui. Eu gosto de facilitar as coisas pra você. Ó, chega à praia de Copacabana. Ou outra praia que você também. Eu tô falando Copacabana por falar. Chega à praia, namore o oceano todo, entra ali no mar, né? Toma um banho de água de sal grosso para poder tirar as macumbas do corpo. Depois você sai e pegue um grãozinho de areia desse tamanho aqui, ó. Ó. Tá bom? E pense assim: esse espírito que coordena 50 bilhões de anos-luz de galáxias, com essa expansão cósmica universal, você entendeu? Que evoluindo se encontra mais limitado porque está evoluindo, porque se fosse evoluído não precisaria, se fosse evoluído não haveria necessidade de limitado, então se existe limitado é porque está em processo de evolução, porque presente é só Deus, então eles são presentes de acordo com o limite que possui, mas só Deus é que é presente, nunca passado e nunca futuro.
Aí você pensa assim, um grão de areia é esse espírito. Agora, quer mais um segredo? Você acha que vai para o sanatório junto comigo. Esse é o menor espírito que existe. É o menor, gente. É o menor. Gente, presta atenção numa coisa. Eu vou deixar para tratar no outro vídeo, que você vai ter que ir para o próximo vídeo, porque senão você não vai entender. Vamos para o próximo vídeo.